Reis Magos colhem-te a sós, com presentes viemos nós, entre montes, campos. Olá, amigos! Quantas vezes nossos projetos pessoais não entram em conflito com o projeto de Deus de salvar a humanidade? Nós, muitas vezes, em nossas congregações, defendemos nossos projetos pessoais muito mais do que a proclamação da palavra de Deus. Muitas vezes os pastores usam suas pregações para defender os seus propósitos e seus projetos pessoais. Mas também acontece com os membros da diretoria das congregações, que muitas vezes usam seus cargos para defender esses propósitos pessoais. Perseguem membros que não simpatizam com eles, às vezes por questões pessoais, às vezes por questões políticas, que muitas vezes também se infiltram em nossos corações. Quando nós fazemos isso, nós estamos imitando o rei Herodes. No relato da visita dos magos, que nós lembramos no dia 6 de janeiro, nós temos esses magos chegando a Jerusalém para conhecer o recém-nascido rei dos judeus. E procuram Herodes. E quando eles procuram Herodes, ele fica logo alarmado, porque um outro rei, entrava em conflito com seu mísero reinado que ele tinha lá em Jerusalém. E por isso, ele, em vez de procurar ouvir o que os magos e depois os próprios escribas falaram a respeito de Jesus, ele fica alarmado e preocupado com seus propósitos pessoais. E assim, o Herodes perdeu a oportunidade de entrar na história como alguém que poderia ter ajudado muito o projeto de Deus na salvação. Mas ele entra como uma pessoa cruel para defender seus propósitos pessoais. Ele persegue e mata as criancinhas recém-nascidas, as criancinhas abaixo de 2 anos da cidade de Belém. E com isso ele passa para a história como alguém violento, alguém mau, e não alguém que coopera com o projeto de Deus da salvação. É interessante notar nesse episódio também que os magos procuram onde está o rei recém-nascido, o rei dos judeus. Não perguntam se existe um rei recém-nascido, eles têm convicção disso. E mais, eles logo dizem, nós viemos para adorá-lo. Então aqui já mostra, e o Herodes poderia ter percebido isso, que não se trata de um simples rei terreno que iria competir com o seu reino terreno aqui na terra. O recém-nascido rei, segundo a própria convicção dos magos eram sábios, eram pessoas que estudavam as estrelas e por isso viram aquele sinal de Deus. Mas eles também eram sábios, conheciam as escrituras, eram gentios. E essa história então também revela que a salvação de Deus não é para uma ou duas pessoas, mas era para todos. E eles vieram para adorar Jesus. Amigos,
Aqui nós já vemos que Jesus é diferente, que ele era alguém especial que Deus estava enviando. Ele era o Messias, ele não era apenas um ser humano, ele era o Filho de Deus, o Salvador. E com esse propósito de salvar, Deus o enviou a esse mundo. E infelizmente, o Herodes não reconheceu isso. E assim na história do Natal nós já temos o prelúdio da cruz. Jesus foi perseguido desde criança. Foi rejeitado pelos opositores, por aqueles que não aceitam a revelação, a mensagem de Deus, desde os primeiros anos de vida até a sua crucificação, onde ele morreu por nós para pagar o nosso pecado. Esse era o propósito que ele veio ao mundo. E o evangelista Mateus já dá o trailer desse final, que nós poderíamos dizer um final trágico, mas estava dentro do plano de Deus. Pela morte injusta, Deus queria salvar a humanidade e pagar a culpa do pecado deles. Vamos nós, amigos, refletir e ver o propósito de Deus que está revelado na Bíblia e colocá-lo acima de nossos projetos pessoais. Que Deus o conceda a cada um de nós. Amém. Ele é o Rei